Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Rosa e estamos aqui para a nossa última aula da semana de Língua Portuguesa, certo? Vamos lá, vamos terminar nossas atividades com bastante capricho. Fizeram a produção de texto lá do menino, lá da narrativa? Não esquecendo que era para fazer em narrador, observador em terceira pessoa, tá? Façam com bastante capricho lá a atividade, certo? Objetivos da nossa aula de hoje: identificar a sequência de fatos em narrativas, reconhecer expressões que marquem passagem do tempo na escrita de narrativas. Certo? Então, nossas narrativas sempre tem que ter essa sequência certinho, que nem eu falei, para ter uma boa narrativa, uma boa escrita, um bom texto, né? Como conseguimos observar a sequência dos fatos no texto? Como será que a gente faz isso? Certo? Tem várias coisas que vão nos ajudar, várias expressões, várias coisas que estarão ajudando nessa sequência dos fatos, né? Porque um texto bem escrito, com uma boa sequência, ele vai ser muito melhor entendido pelo leitor, não é mesmo? Identificando a passagem do tempo nos textos narrativos. Então vai ser nosso foco de hoje, né? Ver essa sequência, né? Das nossas narrativas. Expressões que marcam passagem do tempo. Quais será que são essas expressões? O que será que me ajuda a observar essa passagem do tempo, né? Então, que nem eu falei, tem várias coisas, vários elementos no nosso texto que vão nos ajudar a fazer isso, né? Que vão contribuir com essa observação e também com a nossa escrita, né? Que o nosso texto seja bem legível, bem entendível, né? Então, as ideias dos fatos narrados acontecendo de maneira organizada. O que é essa organização? Como que eu posso chamar isso, né? Então, quando as ideias que eu tenho e coloco no papel, elas vão acontecendo, elas respeitam o quê? Elas respeitam uma sequência, né? Então, uma sequência lógica, né? Elas lembram lá? Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Vocês lembram disso? Que é a estrutura do nosso texto. Então, mas essas ideias, elas vão no decorrer dessa estrutura acontecendo de uma maneira organizada, formando uma sequência lógica no nosso texto, certo? Então, vamos ver lá algumas expressões que indicam essa passagem. Era uma vez, bem presente nos nossos contos, né, nos contos de fadas, né, e outros textos, outras histórias. Então, era uma vez é uma expressão que ajuda a gente a perceber essa passagem do tempo. Vamos para mais uma expressão. Há muito tempo. Então, há muito tempo atrás. Daí eu vou falar o que aconteceu. Então, vai nos ajudar a observar. Então, indica uma passagem, né? O texto não fica parado no lugar, né? Ele vai acontecendo. Horas e horas. Então, eu fiquei horas e horas esperando ali, né, acontecer alguma coisa. Então, horas e horas também indica uma passagem de tempo, né? Ficou horas e horas. Um dia, quer dizer, um dia eu fui viajar, um dia a minha tia veio me visitar. Então, também é uma expressão que indica a passagem do tempo. Certo dia. Então, lá os contos geralmente começam uma vez, certo dia, muito tempo, né? Um dia. Vamos ver mais uma? Todas as manhãs. Então, eu vou narrar lá um fato, ó. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu levanto e vou ver, né? Então, todas as manhãs, ou todas as tardes, todas as noites. Então, são todas essas e muitas outras
são expressões que nos ajudam a observar essa passagem do tempo na narrativa, certo? Eu acho que tá bem fácil até aqui, né? Conseguiram entender, compreender bem isso? Então, agora para relembrar, durante todo o nosso ano, durante toda a nossa trajetória na escola também, a gente já aprendeu essas coisas aqui, mas nós iremos retomar algumas questões, né, hoje, para poder melhorar ainda mais os nossos textos. Então, marcadores de tempo é o que a gente está falando hoje, né? Expressões que ajudam na marcação do tempo. Então, esses marcadores de tempo são palavras de diversas classes e funções. Eles não são somente marcadores de tempo. Eles estão lá em várias classes e várias funções da nossa gramática lá, certo? Então, por isso, esses marcadores estão e não estão lá paradinho, preso num lugarzinho só, não. Então, os marcadores do tempo, eu aproveito esses marcadores de várias classes e de várias outras funções, certo? E a gente vai estar relembrando isso, que vocês já estudaram, algumas mais lá no começo do ano, outras mais recentemente. Então, a gente vai relembrar isso aqui hoje na nossa aula. Advérbios. Então, os advérbios aqui a professora citou, né? Aqui, ontem, hoje, amanhã, já, agora, logo, cedo, tarde, outrora, breve, nunca, sempre, jamais. Então, os advérbios são esses aqui. Então, eu queria pedir para vocês pegarem o caderno de vocês lá. E daí, vamos, junto com cada desses marcadores aqui, nós iremos estar escrevendo uma frase bem bonita lá no caderno, certo? Durante a nossa aula vocês vão vendo isso. Vamos lá. Locuções adverbiais são duas ou mais palavras com valor de advérbio. São duas, então, como às vezes, não é só vezes, é às vezes. Não é breve, é em breve, à noite, à tarde, certo? De manhã, de quando em quando. Então, também depois vocês vão estar vendo uma frase sobre locuções adverbiais, certo? Qual será outro item aqui? Vamos ver. Conjunções. Esse foi bem recente, vocês lembram? Que a gente trabalhou conjunção, que ela ajudava na união de duas orações lá. Vocês estudaram bem recentemente conjunções. São aquelas que dão a ideia de progressão na história que está sendo contada. Então, ela vai dar esse andamento ali na história, né? Como, enquanto isso, depois disso, logo que e assim que. Certo? Então, já vimos advérbio, locuções adverbiais. Vocês perceberam lá, advérbio é uma palavrinha só. Locuções adverbiais são duas palavrinhas. E daqui também conjunções. Vamos para a próxima? Preposições. São várias, né? São várias outras. Daí citamos aqui algumas. Durante, após, até, desde. Que nem eu falei para vocês, existem várias outras. Se quiserem pesquisar lá depois mais algumas, mas eu citei somente essas 4 aqui hoje, certo? Então, relembraram lá que a gente já estudou advérbios, locuções adverbiais, conjunções e preposições. Então, são algumas classes e funções, né? Algumas palavrinhas aqui que vão ajudar nessa marcação de tempo, né? Nessas expressões de marcação de tempo. Muito importantes para uma boa escrita narrativa. Então, o texto, para o texto andar, para o texto ter sentido, sequência, como a gente já viu, essas palavrinhas aqui, essas palavras vão contribuir para isso, certo? Então, aqui vocês pegaram o caderno lá, eu vou dar um tempo para vocês. Então, primeiro lá, vocês não precisa copiar todas as palavras ali, não. Só escreve lá, advérbios. Daí vocês vão escrever uma frase utilizando um desses advérbios aqui,
certo? A professora vai dar um tempo e depois eu vou dar um exemplo de frase aqui. Mas façam lá uma frase bem legal, bem completa, não esquecendo que sempre começa com letra maiúscula, né? E termina com ponto lá, se for uma frase, um ponto no final, certo? Então eu vou dar um tempo e vocês façam lá no seu caderno. Conseguiram fazer? Bem com capricho? Legal! Tenho certeza que saíram frases muito bonitas lá, muito jóia. Então vamos ver aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, né? A minha frase, né? De você, não precisa copiar a minha frase, façam a de vocês lá. Então, agora, tem agora ali? Quer dizer o quê? Que agora, neste momento, né? Vou caprichar na avaliação de língua portuguesa. Opa, bem lembrado, olha lá, tem até um ponto de exclamação. Agora vou caprichar na avaliação de língua portuguesa. Vocês essa semana vão estar lá já realizaram a avaliação de matemática, né? Nossa última avaliação do ano, e agora vocês vão realizar durante essa semana, além das nossas atividades, a avaliação de língua portuguesa. Então aproveita a frase lá e capricha, faz com bastante atenção, né? Para quando voltar lá para a escola, a avaliação de vocês, a professora de vocês fique muito feliz. Os meus alunos também, caprichem lá que eu quero ver essas avaliações bem perfeitas. Então, vamos lá, né? Caprichar na nossa avaliação de língua portuguesa, certo? E essas palavrinhas que a gente está vendo aqui hoje, né? Essa questão da narrativa que a gente trabalhou durante a semana, se vocês observarem, né, com bastante cuidado, vai ajudar vocês lá no desenvolvimento da escrita de vocês na nossa avaliação também. Então, meus alunos, eu vou ver lá se capricharam bastante nas nossas atividades da avaliação. Próximo lá. Agora vocês escrevem no caderno lá, locuções adverbiais, e vão estar escrevendo uma frase lá com uma dessas aqui. Às vezes, em breve, à noite, à tarde, de manhã, de quando em quando. Escolhe uma só e escreve uma frase lá, bem caprichada, observando a sequência da frase, dos acontecimentos na frase também, certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem lá. Certo, crianças? Bem caprichado, fizeram a frase lá. O que será que saiu lá de legal nessas frases? Vamos ver aqui, eu coloquei como exemplo aqui para vocês. Hoje à noite quero descansar. Qual que eu usei ali? À noite. Então, hoje à noite quero descansar. Então, o período que eu utilizei na minha frase, né, que eu iria descansar, seria à noite. Fica bem claro, né, quando a gente usa as palavras bem corretamente, né? Letra maiúscula, observe lá, hoje, com H, né, gente, lá hoje, o H maiúsculo. A crase, né, não é à noite, não é acento agudo, é crase, quero descansar. E o ponto final. Na primeira frase que eu fiz, eu coloquei uma exclamação, que eu ia caprichar na avaliação de português, né? Vou caprichar. Essa aqui, hoje à noite eu quero descansar, estou afirmando que eu vou descansar. O ponto que eu utilizei é o ponto final. Que também durante essa semana, eu acho que na semana passada, a gente revisou essa questão de pontuação bastante lá nas atividades, né? Então, vocês estão craques nos sinais de pontuação. Vamos para o próximo lá. Conjunções. Então, também a gente trabalhou recentemente, são aquelas que dão ideia de progressão na história que está sendo contada. As que nós trouxemos aqui hoje foi enquanto isso, depois disso, logo que e assim que, certo? Então, um tempinho para vocês utilizarem uma dessas conjunções ali, certo?
Então, eu também fiz uma frase, um exemplo para vocês, né? Como eu falei, não precisa copiar a frase que a professora fez, só vocês criarem uma frase de vocês mesmos. Então, lá, vou brincar logo que eu terminar. Então, eu disse terminar de assistir às aulas. Lembram lá que a gente colocou conjunções nas atividades lá como união de duas orações? Então, eu poderia ali falar só, né, vou brincar. Vocês já entenderiam que iriam brincar, né? Daí, assistir às aulas. Então, eu juntei ali duas coisas. Primeiro, eu vou brincar, né? Eu vou brincar, mas depois, logo que eu terminar de assistir às aulas. Então, são duas situações, né? Ele vai brincar, mas logo que. Então, eu utilizei ali a conjunção. Vocês observam que como essas palavrinhas, elas colaboram com o sentido do nosso texto? Então, vou brincar logo que eu terminar de assistir às aulas. Bem, como vocês fazem lá, né? Brincam depois que assistem às aulas, certo? Então, vou brincar lá. Primeira letra, o V maiúsculo, começo de frase, no meu caso aqui, de vocês lá também, letra maiúscula, e ponto final. Também só estava colocando, né, uma afirmação ali que ele ia brincar depois que terminar de assistir as aulas. Não é uma pergunta, não é uma frase exclamativa também. Próximo lá, preposições. Também existem várias outras preposições. Aqui eu trouxe durante, após, até e desde. Então, vocês vão utilizar uma dessas preposições e vão escrever uma frase também lá no seu caderno, com bastante capricho. Muito bem, conseguiram? Pensaram lá numa frase bem legal, bem joia, bem interessante? Sim? Então, vamos ver o meu exemplo da minha frase aqui com uma preposição. O que será que eu utilizei? Então, estudo pelas aulas do programa Vem Aprender desde o início da pandemia. Então, olha, lembrando o que vocês estão fazendo de novo, né? Estudo pelas aulas do programa Vem Aprender desde o início da pandemia. Desde. Então, aqui, desde quando que eu estou estudando? Desde o início da pandemia. Então, a palavrinha ali, desde, é uma preposição que faz com que eu entenda desde quando. A gente tinha aula Vem Aprender o ano passado? Não. Então, desde o início da pandemia, estamos estudando, né? E essa frase diz isso. E a palavrinha desde dá esse sentido, né? Eu consigo saber desde quando, né? Então, vejam só. Então, não esquecendo, letra maiúscula, começo de frase, ponto final. E façam com bastante capricho lá no caderninho de vocês, né? Certo? Vamos seguir? Conseguiram fazer as frases de vocês? Então, agora que a gente já viu bastante as preposições, já relembrou, né? Já vimos durante essas nossas aulas os elementos da narrativa, a estrutura da narrativa, essas palavrinhas, essas expressões que fazem com que eu consiga observar essa passagem do tempo. Então, veja quanta coisa a gente viu durante essa semana dentro da nossa narrativa, né? Vocês lembram lá que eu falei de gênero textual? Dentro do nosso gênero textual, eu tenho a minha narrativa. E dentro dessa estruturação de uma narrativa, eu tinha esses vários elementos aí que vocês, com certeza, né, conseguiram estar aprendendo essa semana. Então, vamos fazer mais algumas atividades para a gente ver o que a gente aprendeu aqui nessa aula de hoje, certo, crianças? Vamos lá. Então, vamos identificar expressões que indicam passagem do tempo. Isso que a gente falou agora, que eu usei aquelas classes lá, aquelas palavras, aquelas funções lá, para estar mostrando essa passagem do tempo. Mas vamos identificar mais algumas, né? Passagem do tempo, a gente falou bastante sobre isso, né? Que isso vai ajudar na minha narrativa, na minha sequência, no andamento da minha história, do meu enredo lá, né? Essa é aquela história que a gente já leu lá no começo da semana lá.
Aquela história de suspense da tia Maria, que a gente não sabe se aconteceu ou se é só um caos lá que o pai da autora contou. Vamos ler lá novamente. Encurtando o caminho. Tia Maria, quando criança, se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa já começava a escurecer. Viu outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar, fazendo o mesmo trajeto que ela. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Claro que não, eu entendo você, respondeu a outra. Quando estava viva, sentia exatamente a mesma coisa. Será que essa menina... Nossa, fiquei curiosa, será que existiu mesmo isso? Ah, não sei. Mas agora o nosso problema aqui é outro. Na nossa narrativa, saber as expressões que ajudam eu observar, eu perceber essa passagem do tempo, certo? Vamos lá? Então lá, começa lá no Tia Maria. Qual será a expressão ali no começo que eu posso... vocês podem pegar lá a atividade de vocês que tem esse texto e marcar lá também, certo? Vamos marcar lá no texto que vocês já leram e tem lá. Então, a primeira aqui, quando criança. Não dá a impressão de passar, a gente não consegue observar essa expressão, né? Quando criança, então, lá atrás a Tia Maria aconteceu isso. Então, é uma expressão que me ajuda a observar essa passagem do tempo ali, essa expressão ali no meu texto, certo? Peguem o texto lá e grifem lá, marquem lá, pode ser com lápis de cor, colorido ou com lápis de escrever mesmo, certo? Encontrar o texto lá? Se atrasou na saída da escola. Será que aqui tem alguma coisa? Atrasou também, atrasou. Era para ela já estar lá, não estava. Então, ajuda a gente a observar a passagem do tempo também. Na hora. Até a saída também, né? Na saída da escola. Também ajuda, mas vamos marcar alguns. Se vocês encontrarem mais alguns, podem marcar também lá. E na hora em que foi voltar, já começava a escurecer. Então, já começava a escurecer. Ainda não tinha escurecido. Então, vocês observam que essas expressões conseguem nos contribuir para que a gente entenda esse andamento do texto? Daí viu a outra menina escurecer, viu a outra menina passando. Quando ela chegou lá no cemitério, ela viu a menina passando. Dá bem a impressão, né, que a menina estava andando ali. Resolveu cortar o trajeto. Tratou de apressar o passo. Então, ela estava andando um pouco mais devagar e tratou de apressar o passo para o que ela queria fazer? Alcançar a menina, né? Então, ela apressou o passo. Apressar o passo também lhe dá uma ideia de movimento, né? Do que o texto está indo, né? Expressão de passagem de tempo. E aí eu marquei lá quando estava viva. Quando eu estava viva. Então, se vocês quiserem marcar mais alguma expressão ali, também tem mais algumas no texto, né? Vocês podem fazer lá no texto de vocês. Risca lá com lápis de cor para ficar bonitinho, ou se não tiver, pode ser com lápis de escrever mesmo. Então, essa aqui foram algumas expressões no texto encurtando o caminho que ajudam, contribuem com essa observação, com essa indicação de andamento do texto, certo? Então, terminando lá, esse texto está lá no material, certo? Vamos para um outro para a gente continuar observando aqui. Vamos ler o texto da história Cinderela. Que nem eu falei para vocês, eu procurei uns textos assim bem já conhecidos, porque a nossa intenção hoje aqui não era interpretar, né, mas sim somente observar essas questões da narrativa mesmo. Então, eu procurei textos que vocês já conhecem, né, bastante, então para facilitar esse nosso trabalho. Então, a história da Cinderela, lá todo mundo já conhece, lá que a gente já leu alguns trechos aqui na nossa aula também, né, do pai. Vamos ver lá. Aqui a imagem também, uma imagem da Cinderela ali. Cinderela. Era uma vez
um homem muito rico cuja mulher havia falecido, deixando-lhe como companhia apenas uma filha. A garota era tão linda quanto uma manhã ensolarada. Mas um dia o tal homem resolveu se casar novamente e sua nova esposa levou para o seu lar 2 filhas de coração amargo e impiedoso. E a partir desse dia a pobre órfã começou a levar uma vida repleta de sofrimento. Então, Cinderela, né? Vocês observam aqui o andamento da história, né? É só o começo aqui até a parte que o pai dela casa casa novamente e a madrasta acaba levando lá 2 filhas, que aqui no nosso texto diz coração amargo e impetuoso. Então, essa história se desenrola, acontece toda uma narrativa, tem um enredo bem longo, bem extenso, né? Que vai desenvolvendo lá e a história da Cinderela vai acontecendo até chegar lá no clímax da história e no desfecho da história. Mas aqui a gente trouxe só um trecho para a gente ter essa ideia, né? Para a gente fixar bem essa questão, né, da passagem do tempo. Vamos ver lá no texto? Então, era uma vez. Então, era uma vez, quer dizer que, né? Eu citei já essa era uma vez lá na nossa aula lá. Um homem muito rico, cuja mulher havia falecido. Quem que faleceu? A mãe da Cinderela faleceu, então ela havia falecido. Então eu consigo visualizar lá na minha cabeça, né, que era um homem muito rico, que um dia a mulher dele faleceu, né? Daí assim a história vai acontecendo. Deixando apenas a filha, a garota, tão linda quanto uma manhã ensolarada. Mas um dia, o que aconteceu nesse dia? O tal homem resolveu se casar novamente. Então, faleceu a esposa, daí veio outra ocasião, ele se casou novamente. Então, vocês observam que o texto vai andando, né? Vai indo, casar novamente. Sua nova esposa levou para o seu lar 2 filhas de coração amargo lá. E a partir deste dia, a pobre órfã começou a levar uma vida repleta de sofrimento. Tem mais algumas aqui expressões que dão a ideia de passagem do tempo, mas eu marquei algumas aqui para vocês entenderem isso. Então, observaram lá primeiro no texto lá Encurtando o Caminho e agora na Cinderela aqui, que é um texto bem conhecido, como isso vai acontecer. Então, a narrativa é isso, narrar, relatar alguma coisa, mas eu não posso ficar relatando e narrando ali uma coisa assim que ninguém vai querer ouvir, ninguém vai querer escutar, então eu tenho que desenrolar a minha narrativa, eu tenho que seguir em frente. Um bom texto, um bom autor, um bom narrador vai fazer isso. Aqui é a imagem da Cinderela. E aqui, mais uma atividade sobre essas expressões que marcam a escrita do tempo. E que história que é essa? Também é uma história bastante conhecida de vocês, né? João e Maria, né? Que é a história lá dos 2 irmãos, né? Então, vocês conhecem bem a história. E as expressões, então, utilize as expressões que marcam o tempo descritas no quadro para completar o texto. O texto não está inteiro, né? Lógico, lá tem até 3 pontinhos ali, quer dizer o quê? Que ele continua, é uma narrativa bastante longa também. Eu trouxe apenas um trecho, certo? Então, vamos ver as palavrinhas, as expressões que a gente vai utilizar. Tenho ali, não é toda, gente, eu tenho 3 espaços ali, vocês estão vendo, percebendo? 3 espaços. Só que eu trouxe mais palavrinhas ali para vocês observarem qual que encaixa ali direitinho, certo? Então, era uma vez, durante o dia, amanhã, aquele dia, uma noite, ontem. Então, essas 6 expressões aqui, vocês vão encaixar naquelas 3 espaços ali, certo? Então, eu quero que vocês pensem lá, observem bem e tentem resolver essa questão aqui.
Será que dá certo lá ontem? Será que lá durante o dia? Será que dá certo era uma vez? Então, você já conhece a história. Então, lá, ó, o espaço está lá, 2 irmãos, seus nomes eram João e Maria. Eles moravam com o pai e a madrasta. O pai deles era lenhador. A vida era muito difícil e cheia de sacrifícios, por serem muito pobres. Aí começa lá de novo a frase com uma outra expressão daquelas ali. Qual será? Daí diz ali, eles acordaram. Quando será que eles acordaram? De dia, de noite, de madrugada. Quando será? Com uma conversa no quarto ao lado, dizendo que todos iriam morrer de fome. Vamos deixá-los na floresta? Vamos deixá-los na floresta. Então, será que se eles vão deixar ainda pode ser ontem? Por isso que serve, olha, ontem, se eu vou ainda fazer aquela ação, aquela ação ainda vai acontecer, então ela não pode estar escrita no passado. Então, já sei que ontem não é. Pense lá pra gente preencher esses espaços aqui. Conseguiram lá pensar? Então, vamos completar a historinha do João e Maria com aquelas. Vamos ler mais uma vez. Era uma vez, durante o dia, amanhã, aquele dia, uma noite e ontem. Vamos ver como ficou? Eu já sei que eu vou usar era uma vez. Era uma vez, 2 irmãos. Então, era uma vez. Ficou bom, não ficou? Durante o dia, 2 irmãos não combinava com aquele momento ali, né? O amanhã, 2 irmãos não casava ali, né? Então, era uma vez, 2 irmãos. O que será que vai dar nos outros espaços? Então, ali, ó. Eu vou usar uma noite e amanhã. O que será que eu vou... Como que vai ficar o texto? Era uma vez, lá que eu já coloquei, né? Agora uma noite. Uma noite eles acordaram. Não podia ser, né? Amanhã eles acordaram. Ou durante o dia. Claro que em algumas ocasiões se dorme durante o dia, mas geralmente não é durante o dia. Então, uma noite eles acordaram com uma conversa ao quarto ao lado. Então, o outro vai ser o amanhã. Vamos deixá-los na floresta amanhã. Então, eu não posso deixar eles na floresta ontem, né? Se eu ainda vou deixar, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu quero desejar para vocês um excelente final de ano. Essa foi a última aula que eu estarei com vocês durante esse ano, né? Quero mandar um grande abraço para todas as crianças, né, do nosso ensino da rede municipal, principalmente para os meus aluninhos lá do 4º ano A, lá da Aldo Bonde, e para todos os alunos do Aldo Bonde que estão se dedicando bastante, as famílias também se dedicando bastante. A gente está bastante feliz com vocês e eu quero deixar aqui um grande beijo para vocês, um grande abraço, obrigada por estarem junto aqui nessa caminhada, né? Que a gente procurou fazer da melhor maneira possível para vocês, tá? Grande abraço para todos vocês. Vem aí, Educação Física. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma aula nossa de Educação Física. Eu sou a professora Josiele, da Escola Cláudio Mascarenhas, e hoje eu, junto com as professoras Franciele, Mayra e também a prof. Letícia, vamos trabalhar uma aula diferente com vocês. O tema da nossa aula de hoje são os esportes de rede e parede. Lembrem que nós já tivemos algumas aulas sobre esses esportes aqui no programa Vem Aprender. E hoje nós vamos trabalhar um outro esporte. O objetivo da nossa aula hoje é conhecer as regras, o histórico e também vivenciar esse esporte. Então, a nossa aula de hoje é sobre o esporte badminton. O badminton ele surgiu no século XIX na Inglaterra e ele foi inspirado num jogo indiano que se chamava Pona. O nome do badminton tem relação com essa casa que vocês estão vendo ali na imagem, que se chama Badminton House. Supostamente, o jogo, a primeira vez, ele aconteceu nesse gramado, nessa casa. Por isso, o nome de badminton. Ele é um jogo muito dinâmico e ele, como
os outros jogos de rede e parede, eles utilizam raquetes, o badminton também utiliza, mas um pouquinho diferente dos outros esportes, ele não utiliza uma bola, e sim como se fosse uma peteca, que se chama volante ou então bird. Esse jogo de badminton ele é um jogo bem dinâmico, como eu já disse, e vocês sabiam que esse volante ele pode chegar a mais de 300 km por hora? Isso mesmo, então ele é um jogo muito rápido. Ele também é jogado por sets, como a maioria dos esportes de rede e parede, certo? Então o badminton é composto por 3 sets, até 21 pontos. Caso haja um empate 20-20, nós dizemos que esse jogo vai a 2. Por quê? Porque para vencer aqueles sets eu preciso abrir 2 pontos de vantagem. Mas diferente dos outros esportes, o badminton tem um teto máximo de pontos, que são 30 pontos. Então, caso o jogo empate 29-29, o vencedor daqueles sets será quem conseguir chegar no ponto número 30. Aqui nós vamos dar uma olhadinha na quadra. Então observem que nós temos a rede dividindo a quadra e também algumas linhas importantes. Se vocês observarem bem, a maior área que nós vemos são as áreas de saque. E depois nós vamos aprender um pouquinho mais sobre elas e sua importância no jogo de badminton. O jogo de badminton ele pode ser jogado na modalidade simples, quando é 1 contra 1, então ele é individual, ou ele pode ser jogado na modalidade em duplas, quando são 2 contra 2. A modalidade de duplas pode ser masculina, feminina ou mista, quando é um homem e uma mulher que jogam. Toda partida do badminton se inicia com um saque, que também é uma característica comum aos outros esportes de rede e parede. Então, lembra que eu falei que nós iríamos conversar um pouquinho mais sobre as áreas de saque e sua importância no badminton, como a gente já tinha visto ali na quadra? Então nós vamos conversar agora. O saque do badminton ele tem algumas particularidades. Ele sempre é jogado nas diagonais. Caso o ponto seja par, eu jogo da direita para a direita. Caso ele seja ímpar, eu mudo de lado. Eu vou sacar da esquerda para a esquerda. Observem ali na imagem que eu trouxe para vocês que existem diferenças na quadra. O jogo de simples, que é um contra um, a área de saque é um pouquinho mais alongada na linha de fundo, enquanto que no jogo de duplas, a área de saque é alongada um pouquinho mais nas laterais, certo? Agora que nós já aprendemos um pouquinho sobre as regras, o histórico, vamos lá para a quadra? A Prof. Letícia está esperando vocês para ensinar a fazer uma raquete e também um volante com materiais alternativos. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Letícia da Escola Camal e hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma raquete de badminton com o material que vocês têm aí na sua casa. Lembrando que vocês podem pedir ajuda de alguém que está aí na casa com vocês, um adulto, até porque ver com a mãe se vocês podem estar utilizando esse material, tá bom? Nós vamos utilizar um cabide, tesoura, durex, jornal, palitinho de churrasco e uma meia calça, tá bom? Olha só, nós vamos pegar o cabide e vamos puxar ele lá na frente, tá? Fazer um pouquinho de força aí para moldar essa raquete, até que ela fique no formato de um losango. Tá? Olha lá, ela já está quase pronta. Essa pontinha aqui vocês podem entortar para dentro para não machucar a mão de vocês. Isso. Agora vocês pegam a meia calça, puxa bem ela e veste no cabide. Pega um barbantinho, faz um nozinho para ela não soltar, tá bom? Dá um nozinho na ponta.
E está pronta a nossa raquete, tá? Reparem aqui que o cabo dela não ficou muito comprido. O que vocês podem fazer para que ela fique comprida igual a raquete normal? Vocês pegam o palitinho de churrasco, tá? Aqui a prof pegou 4, enrolou, tá? Pode colocar durex bastante. Pode pegar também o jornal para deixar mais forte, dobra ele, coloca lá na ponta, usa bastante durex para fixar. Pega a meia calça, puxa todo, tá? E ela vai ficar assim, igual a prof fez na casa dela, tudo bem? Agora nós também temos que fazer o volante. Vamos usar jornal, a prof já cortou o jornal, tá? Uma tampinha de garrafa e o durex. Vocês podem utilizar revista ou qualquer papel que vocês tenham aí na sua casa. Vocês vão colocar a tampinha lá no meio, vai embrulhar como se fosse um presentinho e passar bastante durex em volta. Assim. Vocês podem utilizar também tecido, TNT, uma sacolinha, tá? Aqui a prof tinha alguns objetos lá na casa que também dá para utilizar para vocês brincarem hoje. E é isso aí, tá feito. Agora nós vamos para a prática com a professora Fran. Muito bem, crianças. Agora para a nossa prática, você vai separar aí o volante que você fez com a professora Letícia e a raquete que você confeccionou também, tá? Esta é uma raquete oficial de badminton e um volante oficial de badminton, tá? Então as professoras vão demonstrar os movimentos principais que temos no badminton, que é o backhand e o forehand. O backhand, novamente, e o forehand. Muito bem. Agora, nós vamos fazer algumas atividades para vocês começarem a treinar o badminton, tá? Então, só que primeiro, as professoras não vão usar a raquete. Vocês também não, vocês só vão usar o volante que vocês fizeram com a professora Letícia, ok? Então, o primeiro exercício será bater com a mão espalmada o máximo de vezes possível, sem derrubar. Vamos, professoras? Vocês aí em casa fazem junto com os professores, tá? Derrubou, não tem problema. Tenta de novo. Muito bem. Agora as professoras irão fazer em duplas. Um pouquinho mais difícil, né, professoras? Vamos tentar? Lembrando que com a mão bem espalmada. Muito bem. Agora nós vamos utilizar a raquete, mas nós não vamos utilizar o volante, nós vamos utilizar a bexiga primeiro para vocês aprenderem um pouco como faz, tá? Se vocês não tiverem bexiga, vocês podem usar sacola. Vamos lá, professoras? Tentando não derrubar o máximo de vezes possível. Muito bem. Mais um pouquinho. Aí, agora as professoras irão fazer em duplas. Sem derrubar, sem derrubar. Joia, muito bem. Agora tá muito fácil, né? Então agora nós iremos fazer com o volante. Elas irão fazer com o volante. Primeiro individualmente. Vamos tentar, professoras? Você aí em casa também tenta. Tenta não derrubar. Isso, muito bem. Agora em duplas. Se você não tiver alguém para fazer com você, você continua fazendo individualmente. Muito bem. Joia.
Agora, vocês lembram que o início do jogo do badminton inicia-se com um saque, esse fundamento muito importante. Então, as professoras vão demonstrar como que é realizado esse saque, ok? Então, você vai segurar o volante pela pontinha. E com a raquete, você vai inclinar a raquete e vai rebater. Isso, vamos tentar juntos, crianças? Vamos lá, profs? Isso, muito bem, mais uma vez. Lembrando de segurar pela pontinha e inclinar a raquete. Joia, muito bem. Agora, as professoras irão fazer uma brincadeira para treinar um pouquinho o saque. Você aí de casa vai precisar de um balde ou uma caixa ou alguma tigela que você possa usar, tá? Então, vai funcionar da seguinte forma. As professoras vão realizar o saque e vão tentar acertar dentro do balde. Quem acertar primeiro vai ganhar. Vamos ver quem que vai conseguir acertar. Vamos lá, profs? Quase, prof. Josi. Vamos ver qual escola que vai ganhar, Aldo Bonde ou Cláudio Mascarenhas. Ah, mas foi fácil demais. Muito bem, a professora Josi ganhou. Agora, as professoras irão demonstrar um jogo de badminton. Vamos lá? Muito bem. Vamos demonstrar agora um jogo de badminton. Aqui as professoras irão utilizar a rede de vôlei, tá? Mas vocês em casa podem utilizar cadeiras, ou calçados ou fita adesiva para delimitar, dividir a quadra, ok? Então, antes de nós começarmos, vamos relembrar algumas regras, tá? Então, todo início de jogo, quem vai sacar, obrigatoriamente tem que sacar do lado direito, tá? E a cada ponto feito, quem saca é o jogador que realizou o ponto, ok? Lembrando também que, se o placar estiver ímpar, o jogador deverá sacar do lado esquerdo. E se o placar tiver par, ele deverá sacar do lado direito, ok? Então, as professoras vão iniciar o jogo. A professora Mayra agora vai sacar, lembrando que todo saque tem que ser na diagonal. Muito bem. 1 ponto para a professora Josi. Agora estamos com 2-1. Então, a Josi vai sacar do lado esquerdo. Mais 1 ponto para a professora Josi. 2-2. Vamos ver quem que vai ganhar essa competição. 3-1 para a professora Mayra. Lembrando que 3 é ímpar, então a professora Mayra vai sacar do lado esquerdo. Vamos lá, profs. 1 ponto, mais 1 ponto para a professora Josi. Empatado, 3-3. Do lado esquerdo, prof. Isso, muito bem. 4 pontos para a professora Josi. 4 é par, então ela vai sacar do lado direito. Mais 1 ponto para a professora Josi. 5 pontos. Tá quase, prof. 5-4. Mais 1 ponto para a professora Mayra. 5-5, empatado de novo. Vamos ver quem que vai ganhar. 6 pontos para a professora Josi. Isso? Muito bem. Vamos ver quem vai ganhar. 6-6, está empatado, só falta mais 1 ponto. Vamos ver quem que vai ganhar. Muito bem, vamos ver quem que vai ganhar. E a professora Mayra ganhou. Lembrando que quando empata o jogo, no jogo oficial, quando está empatado vai a 2. Mas aqui hoje a gente fez dessa forma, ok? Então a professora Mayra ganhou. E esta foi a nossa aula de esportes de rede e parede com a modalidade badminton. Nós aprendemos um pouco do histórico e dos fundamentos, confeccionamos uma raquete e um volante de badminton e fizemos a parte prática, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau! Vem aí, língua inglesa. Olha ali, será que tá filmando esse negócio? São as crianças que estão ali. Meu Deus, quanta criança linda! Olá, crianças! Eu sou a Emília e eu vim diretamente do sítio do Pica-Pau Amarelo.
Vocês sabem quem criou o sítio? Olhem lá, foi Monteiro Lobato. Isso, Monteiro Lobato, que é o pai da literatura infantil. Então, agora olhem aqui, eu tenho certeza que vocês já conhecem alguns personagens do sítio, não é mesmo? Quem que vocês conhecem? A Narizinho, o Pedrinho, a Cuca, o Visconde. O quê? Vocês já conhecem o Visconde? Ele já veio aqui no Vem Aprender? Ah, certeza que ele falou muito bem de mim, não é? Tem também a tia Anastácia, a dona Benta, não é? Então, hoje sou eu quem vai dar aula de inglês para vocês. E eu trouxe aqui uma encomenda, um presente que a dona Benta mandou para vocês, olhem. São as frutas lá do pomar do sítio. Olha quantas frutas que nós temos. Laranja, maçã, banana. Vocês sabem o nome dessas frutas em inglês? Eu também não me lembro, mas vamos descobrir. Olha o que eu achei aqui. Tem algumas tarjetas com nomes de frutas e a silhueta delas só aqui. Será que a gente consegue adivinhar só olhando a sombra das frutas? Eu acho que sim, então vocês me ajudem. Olhem a primeira tarjeta aqui, ó. Apple. E o que temos aqui? Qual fruta será que é? Com qual fruta se parece? Será que é laranja? Acho que não, né? Laranja mais redondinho. Será que é maçã? Vamos ver? Ah, eu acho que sim, tá parecido, então isso mesmo. Maçã em inglês é apple. Repitam, apple. Very good. Vou deixar a maçã aqui do ladinho. E essa outra tarjeta? Olhem lá. Orange. E o que temos aqui? Eu acho que essa é laranja, né? Essa é laranja. Ah, é mesmo. Então, orange é laranja. E é o mesmo nome da cor laranja. Então, a cor e a fruta é orange. Repitam, orange. Very good. Vou deixar aqui do lado da apple. Vamos ver mais uma? Ah, essa daqui tá bem fácil, olhem. Bem parecido com o português. Banana, que é banana, isso, né? Bem parecido, até a escrita é bem parecido, banana. E temos mais duas tarjetas, não temos as frutas aqui, mas acho que nós conseguimos adivinhar olhando, olha. Strawberry. E aqui temos a figura de um morango, very good. Então, strawberry é morango. E o que vocês enxergam aqui? Uma uva, um cacho de uvas, que é grape. Então, uva, grape. Olha as frutas que nós aprendemos. Apple, orange, banana, strawberry and grape. Muito bem! Então, vamos lá para a tela ver algumas frutas? Let's go! Então, nós vimos algumas frutas que a dona Benta mandou lá do pomar do sítio. Pomar é um local onde tem várias árvores frutíferas. E pomar em inglês é orchard. Olhe lá, orchard em inglês. Repitam, orchard. Very good. E fruta em inglês é fruit. Repeat, fruit. Agora as frutas que nós vimos. Então, banana, que é banana, que é bem parecido com o português, até a escrita é igual. E vocês sabem por que é parecido? Lembram lá que as línguas emprestam palavras umas das outras? Então, a palavra banana veio da língua portuguesa para a língua inglesa. Por isso que é bem parecido, porque veio do português. Então, até a escrita é normal, é igual. Só muda um pouquinho a pronúncia. Banana. Repeat. Banana. Very good. Agora, apple, maçã. Apple, muito bem. Orange, laranja. Orange. Grape, uva. Grape. Strawberry, morango. Repeat, strawberry. E agora, eu queria saber, vocês têm uma fruta favorita?
A minha amiga Narizinho tem. Ela ama jabuticaba. Quando as árvores lá do sítio começam a dar jabuticaba, ela fica louca de feliz. Então, para você perguntar qual que é a fruta favorita de alguém em inglês, você pergunta: What's your favorite fruit? Que seria: qual é sua fruta favorita? Então, what's your favorite fruit? Qual é a sua fruta favorita? E para responder nós falamos my favorite fruit is, que seria minha fruta favorita é. Então você fala my favorite fruit is e o nome da fruta. My favorite fruit is strawberry, my favorite fruit is orange, my favorite fruit is banana, ok? Então as perguntas ali. What's your favorite fruit? My favorite fruit is, ok? Muito bem. O que foi esse barulho? Ah, então é você, Pop, a famosa cachorrinha que foi até a lua? Sim, sou eu. Prazer em conhecê-la, Emília. Nice to meet you. Nice to meet you too. Pop, eu estava conversando aqui com as crianças e eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você é bem esperta em inglês, então eu vou perguntar em inglês para você. What's your favorite fruit? My favorite fruit is strawberry. Strawberry! Que fruta que é, crianças? Isso, morango! Agora eu pergunto para você, Emília. What's your favorite fruit? My favorite fruit is orange, laranja. Now, let's play a game. Vamos jogar um jogo? Let's go! Então, the fruits game funciona assim. O jogo das frutas. Funciona assim. Você vai falando o nome de várias frutas em inglês. E eu vou bater palma toda vez que você falar o nome de uma fruta. E se você falar o nome de uma coisa que não é uma fruta, eu não posso bater palma, senão eu perco. Entendeu? Yes! Ok, ready? Está pronta? Ready. As crianças vão me ajudar. Prestem atenção. Só podemos bater palma quando ela falar uma fruta. Ok? Ok. Banana, orange, teddy bear, apple. Ops! Teddy bear não é uma fruta, é um toy. Tem que prestar atenção, Emília. Vamos de novo. Apple, strawberry, grape, summer. Ah, agora eu acertei. Summer não é fruit, é season, uma estação. E vocês, crianças, acertaram todas? Vocês podem jogar o Fruits Game, o jogo das frutas, em casa, na escola, podem ensinar para os seus amigos e também podem perguntar qual é a fruta favorita deles em inglês. Como é a mesma pergunta, Pop? What's your favorite fruit? Very good. Emília, o que você acha da gente jogar mais um jogo? Eu acho que seria ótimo. Vamos jogar um jogo ali na tela. Olhem lá. Então, nós temos o nome de uma fruta e 3 figuras de frutas ali embaixo. Temos que escolher a fruta correspondente ao nome. Ok, let's go. Vamos começar. Então, o primeiro é grape. Eu sei. Grape é laranja. Laranja, tem certeza? Vocês concordam com ela, crianças? Concordo, crianças? As crianças estão falando que uva é grape. Vamos ver quem acertou? Olhem lá. Muito bem! Grape é uva. E como que é laranja? Orange, muito bem. Next. Olhem, essa tá bem fácil. Banana. Eu sei. É banana. Concordam, crianças? Olhem lá. Muito bem, é banana. Very good. Agora o próximo, strawberry. Ah,
Ajudem, crianças. Strawberry é morango. Vamos ver. Very good. Strawberry é morango. Yes, yes, yes. Thank you, Poppy. Thank you. Bye, bye, Emília. Bye, 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 children. bye. Agora olhem lá. Vamos ver um pouco de schoolwork. Vamos ver as fotos que as crianças mandaram. Olhem lá. Esse é o Lorenzo, do 2º ano, da escola Raul Pinheiro Machado, assistindo Vem Aprender. O Rafael, do 4º ano, também da Raul Pinheiro Machado, que fez o desenho dele mesmo, que era atividade do livro Lara's Black Dolls. O Davi, do 2º ano, da escola Ernesto Guimarães Vilela, assistindo ao Vem Aprender. E a Maria Júlia, do 2º ano, da escola Aldo Bonde, que fez as bonecas da Biomiss, que também era do livro da Lara. Muito obrigada, crianças que mandaram as fotos para o Vem Aprender. Então, crianças, foi isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ter aula com a Emília, de aprender sobre as fruits. Mas a aula que vem eu volto, não é só essa aula não. A aula que vem eu estou aí com vocês novamente para nós termos a aula de inglês. Então, um beijo de boneca e bye bye, see you! Vem aí, literatura. Olá, crianças! Tudo bem? E aí, vamos para mais uma história? Essa história se chama A Ilha dos Sentimentos. Era uma vez uma ilha onde moravam todos os sentimentos. Morava a alegria, a tristeza. Moravam todos juntos. Morava o amor. Morava também a vaidade. Moravam vários sentimentos nessa ilha. Eis que um dia aconteceu uma enchente muito grande e a ilha ia afundar. Todos os sentimentos pegaram seus barcos e saíram correndo. Mas o amor? O amor não. O amor queria sentir o amor com a ilha mais um último momento. Ele queria ficar com a ilha até que ela afundasse. E foi aí que o amor ficou próximo da ilha, sentindo todo o carinho. Só que a ilha foi afundando, e foi afundando, e foi afundando. Eis que o amor ficou desesperado e começou a pedir ajuda para todo mundo. Ajuda! Alguém pode ajudar o amor? Eis que, de repente, um barquinho apontou lá em alto mar. O amor se encheu de esperança. Nesse barco estava a riqueza. O amor então pensou: a riqueza vai conseguir me ajudar. A riqueza vai poder me atravessar e me levar para um lugar seguro. E a riqueza? Amor, como vou colocar você no meu barco? Olha quanto ouro e prata eu tenho. Não posso. Realmente, amor, não posso. Não tem lugar para o amor aqui no meu barco. Tem muita riqueza, muito ouro, muito dinheiro, muita prata. E meu barco é chique demais para comportar um amor assim. Não dá não. E o barco da riqueza foi-se embora e o amor ficou ali perdido na ilha. E agora? Quem vai me ajudar? E o amor continuou pedindo ajuda, porque o amor é cheio de esperanças. Alguém pode me ajudar, por favor? E a ilha afundando. Foi então que surgiu do outro lado o barco da vaidade. E o barco da vaidade estava muito vaidoso. Estava perfeito, todo alinhado, limpinho, pintado.
O amor então disse: Vaidade, Vaidade, por favor, me ajude, Vaidade. A ilha está afundando e o amor vai morrer. Mas a Vaidade olhou para o amor e disse: Amor, eu tenho muita vaidade, amor. Não tem lugar para o amor aqui no meu barco. E seguiu com o seu barco para o outro lado, para a terra firme. E o amor afundando cada vez mais. O amor então continuou com esperança, porque o amor é cheio de esperança. Eis que de repente surgiu o barco da raiva. Raiva, raiva, por favor, me ajude! Ai, a raiva estava cheia de raiva. Ah, amor, por favor, vai. Da onde que um barco cheio de raiva vai conseguir colocar o amor dentro? Ah, por favor, e a raiva e o seu barco foram-se embora. O amor já estava quase se afogando. E agora, o que eu vou fazer? Eis que de repente, do outro lado, surge o barco da alegria. Uhul! Tocava uma música muito alta e a alegria pulava de um lado para o outro. Uhul! Foi aí que a alegria passou e nem ouviu o clamor do amor. E ela estava feliz demais para olhar para o amor. Uhul! E o amor então, vendo a ilha se afogar, já não tinha mais tempo para nada. A ilha estava quase no fim. Foi então que ele ouviu uma voz. Vem, amor, vem, eu vou te ajudar. Segurou o amor e colocou ele dentro do barco. E seguiram até a terra firme. Só que o amor estava muito cansado e acabou adormecendo. Já em terra firme, o amor acordou. E aquele barco seguiu. O amor então encontrou todos os sentimentos em terra firme e começou a perguntar para um e para outro quem havia o salvado da ilha, pois o amor gostaria de agradecer e de dar muito amor. Foi então que os outros sentimentos se olharam e disseram: amor, você realmente não sabe que barco trouxe você até aqui? Pois sim, aquele barco era o barco do tempo. O amor então percebeu que só o tempo consegue carregar o amor. Só o tempo pode salvar o amor. E assim, pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. O amor seguiu feliz da vida e continuou a ser amor. E o tempo? O tempo sempre consertando tudo, o tempo sempre levando tudo para o seu devido lugar. É só o amor que conhece o que é verdade. Quem gostou dessa história, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas. Aplausos para o amor e até a próxima!